Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Vamos compartilhar hoje mais um texto da palavra do Senhor. Vamos falar sobre sonhos, não é? Mas antes da gente compartilhar a palavra, eu gostaria de pedir a você que tem visto os nossos vídeos, não é? Que se gostou, aquela mãozinha que tem lá, dá uma clicada lá no curte, não é? Comente se você gostou ou não gostei, abençoa a minha vida. Ou se não gostou também, coloca lá no seu comentário. Isso nos ajuda a estar melhorando, a estar buscando de Deus uma palavra que abençoe os corações, que abençoe aqueles que virem, que ouvirem essa ministração, não é? E outra coisa, compartilhe, não é? Compartilhe, se inscreva no canal, porque quando você faz isso, você coopera para que a mensagem vá alcançar outras vidas também. Então, quanto mais curtidas, compartilhamentos, inscrições no canal, mais esse conteúdo é levado para outras pessoas. É muito comum as pessoas dizerem: pastor, olha, eu não sei pregar, eu gostaria de pregar, mas eu não sei pregar. Nem todo mundo foi chamado para ser um pregador, não é? Mas você pode compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Você pode compartilhar essa palavra e fazer então com que o alcance dela seja mais abrangente, né? Mas o texto que nós vamos ler é Gênesis no capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 5. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor nosso Deus. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava o meu molho. Respondeu-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos, o rebanho, traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom. E José foi a Siquém, e um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer-lhe: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, antes que ele chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então em que será dos seus sonhos, o que será dos seus sonhos. Deus eterno, bendito, santo, Deus todo-poderoso, pedimos ao Senhor, Pai, que fale conosco, abençoe, ó Pai, que a administração dessa palavra, que todos aqueles que tiveram oportunidade de ver e de ouvir sejam, Pai, que abençoados pelo Senhor, e que essa palavra venha cumprir o propósito do Senhor em cada coração e em cada vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, que está em Gênesis, no capítulo 37. Nós fizemos a leitura do verso 5 em diante.
O livro de Gênesis, a Bíblia toda é um livro fantástico, extraordinário, não é? Mas tem leituras na Bíblia, irmãos, que são assim extraordinárias, deleitosas de se fazer, não é? Aí alguém pode falar, mas pastor, tem alguma leitura na Bíblia que não é tão... Tem sim, às vezes você se depara com aquelas genealogias, né? Fulano, filho de ciclano, pai de ciclano, parente de Bertano. É cansativo, não é tão deleitoso, você não tem deleite. Ninguém vai dizer que tem deleite de ler aquilo. Às vezes a gente lê para a gente conhecer determinadas estruturas familiares e daí por diante, não é? Mas tem textos na Bíblia, irmãos, que é prazeroso, que é gostoso de ler. E o livro de Gênesis, então, é extraordinário para fazermos a leitura. Cada história fantástica. Mas por quê? Já fala, Gênesis é o começo de todas as coisas. Então tem o começo ali, né, da civilização, a formação do homem, não é? A primeira vez que aparece um anjo, a primeira vez de tudo basicamente está ali no livro de Gênesis. Mas vamos focar aqui no nosso texto aqui, que é sobre José e sobre os sonhos. Porque é muito comum as pessoas dizerem hoje, olha, não conte o seu sonho. Não conte o seu sonho. Ó, viu o que aconteceu com José? José contou o sonho dele e viu que deu, né? Então não compartilhe o seu sonho. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Isso é coisa para pessoas covardes, para pessoas medrosas, para pessoas que não têm experiência com Deus vivo e verdadeiro. Porque Deus é Deus, e se Deus te deu um sonho, meu irmão, se Deus colocou no seu coração um sonho que vem de Deus, não tem nada que pode demolir esse sonho. Os irmãos de José falaram, olha, já veio o tal sonhador, vamos matá-lo, e aí vamos ver em que vai se dar os seus sonhos, eles vão enterrar os sonhos dele. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é grandioso, e Deus colocou em José sonhos, mas não foi um sonho da vaidade de José, não foi um sonho da expectativa de José, de algo que ele queria que acontecesse, que ele desejava que acontecesse, não, mas foi algo que Deus colocou no coração daquele garoto, um garoto ainda 17 anos, não tinha muita vivência, muita experiência de vida, num contexto em que, numa família, os mais velhos tinham autoridade sobre os mais novos, não é? E daí por diante, então José estava lá na rabeira, era um dos últimos. Depois de José só tinha Benjamim, que era o último de tudo, a rapa do tacho, não é? Mas então, ou seja, antes de José tinha 10 para mandar nele, não faz isso, faz aquilo outro, aquela coisa toda, não é? E as pessoas estavam habituadas com aquilo, eles sabiam que aquela era a condição dos mais novos, de ouvir os mais velhos, de acatar a direção dos mais velhos, de respeitar ali a posição dos mais velhos. Mas, meus irmãos, Deus, Ele coloca um sonho no coração de José. Deus poderia ter colocado esse sonho no coração de Rúben, mas Deus não colocou. Rúben é o filho primogênito de Israel, que em um determinado momento, podemos falar que, por exemplo, se nós pegarmos, voltarmos, retrocedermos um pouco antes a história, né, a descendência desse pessoal aí, a gente vê Abraão, né, como Deus prometeu para ele um filho, ele teve um filho na velhice, e Abraão, quando já estava, quando Isaac já estava velho, tinha 40 anos, e Sara tinha morrido, né? Abraão então chama o seu servo, o Damasceno lá, o servo mais antigo na sua casa, e o submete a um juramento, para que fosse até a parentela de Abraão e de lá procurasse uma esposa para o seu filho Isaac. E o Damasceno fez, nós conhecemos a história, ele orou a Deus, pediu a direção de Deus, Deus abençoou a jornada dele, encontrou uma jovem da parentela que quis enfrentar aquele desafio, que quis casar com Isaac, mesmo sem conhecê-lo e tudo, e assim aconteceu. Abraão procurou uma esposa para Isaac. A gente vê que no caso de Isaac, quando teve os seus filhos lá, parece que Isaac não procurou essa esposa para os seus filhos, e um dos seus filhos casou ali com algumas jovens dos filhos de Et, e essas pessoal da descendência de Et, a Sara não gostava, a Raquel, a Rebeca, melhor dizendo, a Rebeca
não se dava muito bem com as noras, pelo comportamento delas, pela atitude delas, né? Já em relação a Jacó, para resolver duas situações, para que o irmão mais velho não matasse o mais novo, ela manda então que Jacó fosse para sua parentela, né? E lá então Jacó casa com as filhas do irmão de Rebeca, com as filhas de Labão, casa com Lia ou Leia, que é o mesmo nome, tem essa variação de acordo com a versão, e também com Raquel, e mais as duas concubinas, as servas de Raquel e a serva de Leia. E Jacó então teve essas 4 mulheres, né? E chegou um momento que Rúben, Jacó não procurou uma esposa para ele, já estava velho, olhou para um canto, olhou para o outro, não achou uma. Pegou uma das esposas do pai lá, pegou uma das concubinas do pai e deitou com ela. Por causa disso, ele foi, de certa forma, amaldiçoado. Ele já não era honrado mais como primogênito por ter subido a cama do pai, fazendo uso aqui da linguagem bíblica para este assunto, né? Então, ou seja, Deus deu um sonho para Rúben, que era o primogênito, não deu para os outros que vinham depois dele, mas Deus colocou um sonho no coração de José. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele é Deus. Deus é soberano. Deus tem propósito a cumprir na humanidade. E Deus escolhe pessoas para cumprir esse propósito. Não basta simplesmente, eu querer. Oh Deus, eu estou aqui agora para eu ser um instrumento do Senhor, para o Senhor cumprir algo portentoso na minha vida. Se Deus não tiver isso, tudo bem, vai ser bem-vindo você se colocar à disposição de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai se alegrar em você colocar aquilo, mas Deus não vai te levar aquelas coisas grandiosas que estavam no seu coração, aqueles sonhos grandiosos que estavam no seu coração, porque aqueles sonhos não são os projetos de Deus para a sua vida. Mas Deus pega José, um dos mais novos, não é? E Deus então começa a colocar no coração daquele garoto o que Deus queria fazer. E José um dia teve um sonho, e ele estava no campo, não é? E no campo lá, colhendo os molhos lá de trigo lá, e de repente o molho dele fica de pé, e o dos irmãos fica curvado diante dele. Mais para frente ele teve um sonho, um outro sonho, em que o sol, a lua, ou seja, o pai, a mãe, 11 estrelas, os irmãos, não é? Se curvaram diante dele. E aí os irmãos dão uma bronca dele: você vai governar sobre nós, você vai reinar sobre nós, você não está respeitando a hierarquia, você não está respeitando a tradição. Os irmãos, aqui não veio dele. Provavelmente José nunca pediu aquilo. Irmãos, tem coisas que Deus nos chama para fazer que você não pediu a Deus aquilo. Poucos servos do Senhor são chamados para fazer o que eles nunca quiseram, mas que Deus os chamou para aquela missão, para aquele propósito. E quando Deus te chama para o propósito, não tenha medo de anunciar, não tenha medo de proclamar, não. Deus chamou, Deus vai fazer, não é? Então assim, não conta meu sonho, não posso contar meu sonho para os outros, não. Viu o que aconteceu com José? Isso é besteira, meus irmãos, pelo amor de Deus. Vamos parar de ser crentes medrosos, tímidos, mesmo porque a palavra do Senhor nos fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, não temos que ficar com medo das coisas, não. É verdade também que a gente não tem que sair proclamando as coisas para todo mundo, não. Tem coisas que eu compartilho no devido canto, no devido espaço, no devido lugar, com algumas pessoas. Tem coisas que eu não compartilho com todo mundo. Tem experiências minhas que provavelmente eu nunca vou chegar diante do culto e vou levar essa experiência para a igreja. Mas que às vezes numa situação isolada, num aconselhamento, numa conversa mais particular, com um grupo pequeno de pessoas, numa aula que eu estiver dando e tal, de repente eu posso aproveitar aquela experiência e passar para aquele grupo, porque é mais fácil você conduzir a situação num grupo pequeno, compartilhar determinadas experiências. Mesmo porque, irmãos, tem experiências que são assim, tão complicadas, são tão incríveis, né? Porque às vezes você encontra no meio da igreja, parece que você está encontrando lorota, parece que você está fantasiado, ou parece que você tinha fumado alguma coisa meio esquisita, ou bebido, ou comido alguma coisa estragada, não é? As pessoas têm dificuldade de acreditar de tão extraordinária que são. Então tem coisa que não vai contar para
todo mundo. Você vai contar em determinados ambientes, em determinados contextos. Você vai contar o tempo todo, em todo lugar, mas no momento certo, as pessoas certas, não é? Que participam daquilo ali. Mesmo porque José contou o seu sonho para todo mundo. Ele contou o seu sonho dentro da sua casa. Então, meu irmão, minha irmã, se você não puder compartilhar um sonho seu na sua casa, com os seus, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, você vai compartilhar com quem? Ele não saiu lá em Canaã, correndo, com megafone, eu sou José, e Deus me deu um sonho, e eu vou governar sobre todo mundo, eu vou governar sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre os meus irmãos, eu sou governador. Compartilhou a experiência dele com as pessoas chegadas, com as pessoas próximas. E aí alguém fala, está vendo, pastor? Nem com as pessoas próximas, então a gente pode. Se você é medroso, não pode não. Fica com o seu sonho em você. Mas, irmãos, foi exatamente o fato de José ter contado os seus sonhos é que proporcionou as coisas, que levou as coisas a acontecerem. Ao contar esse sonho, seus irmãos ficaram chateados com ele. Poxa vida, o que esse pirralho está achando? Que ele vai governar sobre nós? Que nós vamos nos curvar diante dele? Que nós vamos prestar reverência para ele? O que esse garoto está pensando? Esse garoto está doido? Será que bateu a cabeça? O que está acontecendo com ele? E ali, movidos de inveja, já tinham inveja com José, porque José foi o filho da velhice, né, de Israel, de Jacó, e Jacó amava muito aquele garoto, e fez uma roupa toda colorida para ele, de maneira que ele destacava no meio de seus irmãos, parecia alguém de destaque de uma escola de samba, né? Onde chegava, todo mundo via, olá José, olá o queridinho do papai, olá, irmãos. Aquele já trazia já um desgaste terrível, desnecessário. Às vezes os pais, por ter algumas atitudes para com um determinado filho, né, causa um desgaste com aquele filho de forma terrível. É verdade, irmãos, que os filhos não são iguais. Alguém fala que tem que amar de forma igual todos os filhos. Precisamos amar todos os filhos, mas cada filho é um e precisa ser tratado de maneira diferente. Eles não são iguais. Se eles não são iguais, você não pode tratar igualitariamente quem é desigual. Ou seja, cada um do jeito que cada um precisa ser tratado, mas amar a todos. Amar, precisamos amar a todos os filhos. Mas o tratamento, a maneira de lidar com cada um é diferente. Um tem um temperamento, outro tem um temperamento, um precisa ser empurrado, outro precisa ser puxado porque é precipitado demais e tal. E de acordo com Deus te der a direção, a instrução, você vai conduzir os seus filhos. Mas o certo é, meus irmãos, que os irmãos já tinham uma picuinha com José por causa disso. O pai o amava mais, não fazia questão de esconder não, né? Vestia um menino lá de destaque na escola de samba, ele saía lá todo cheio de coisa lá e tal, todo colorido, onde que ele passava, todo mundo já sabia, lá o queridinho do papai, lá o filhinho do papai, e os irmãos já chateados com aquilo, e depois ele ainda tem aqueles sonhos. Os irmãos falaram, vamos matar esse indivíduo, vamos ver o que vai desses sonhos, e decide matar o garoto, não é? Primeiro era de matar, mas aí Rúben, você lembra do Rúben, o mais velho, aquele que Deus não deu sonhos para ele de liderança, de governo, porque ele se deitou na cama do pai. Rúben então, para tentar mediar as coisas, tentar de alguma forma amenizar a situação, o relacionamento com o pai, ele disse para os seus irmãos, não vamos matar não, ele é nosso irmão, vamos colocar numa cova, mas com o intuito de colocá-lo numa cova, depois que os irmãos não estivessem lá, ia lá, tirava e levava e apresentava para o pai, salvei o seu filho, salvei o seu queridinho, e ali tentar amenizar, não é? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não pecarmos. A Bíblia fala, filhinhos, quero que não pequeis. Se pecarmos, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, mas lutar para não pecar. Uma vez que nós pecamos, o Senhor vai nos perdoar. Se nós confessarmos nossos pecados, se nós nos arrependermos, o Senhor vai nos perdoar. Mas as consequências do pecado, muitas vezes vão durar a vida inteira. As consequências do pecado vai durar a vida inteira. Ou seja, Jacó, não é? Israel, Jacó, não matou
Rúben por ter se deitado à cama dele, por ter entrado a uma das suas concubinas, não é? O que talvez fosse o normal naquela época, mas ele o perdoa no sentido de não o matar, de não aplicar aquela condição, de não o punir de forma mais severa, mas também já não conseguia ter aquele garoto como o líder da sua casa, como o seu primogênito, como aquilo ali. Ele perdeu aquela condição, porque algo quebrou aquela situação, quebrou aquela aliança, quebrou aquele pacto, quebrou aquela condição que era para ser uma condição natural, e isso foi quebrado por causa do pecado. Então, é melhor às vezes a gente pensar nas coisas antes de fazer, porque tem coisas que nós vamos carregar as consequências delas para o resto da vida, ainda que sejamos perdoados, mas as consequências vão ficar para o resto da vida. A ferida vai ser curada, mas muitas vezes a cicatriz vai estar lá enorme, marcando aquilo ali. Todo mundo que vira aquela cicatriz vai falar: mas aquela cicatriz foi daquela paulada que ele levou, foi daquela pancada que ele levou por causa disso, daquilo, daquilo outro. As consequências que ficam. Mas, como eu dizia, Deus escolheu Jacó, escolheu José para transmitir a sua palavra, para cumprir o seu propósito, para levar essa palavra ali, não é? Os sonhos de que Deus iria fazer algo na vida dele. E os seus irmãos, então, ao ouvirem, diz: vamos matar, porque vamos ver quem vai se dar os seus sonhos. Se nós o matarmos, os sonhos dele acabarão, ele não vai governar sobre nós. Irmãos, as pessoas podem até frustrarem os seus sonhos, se eles não forem gerados por Deus, porque aquele que opera em vós o querer, opera também o realizar. Se o seu sonho é um querer de Deus para a sua vida, Deus vai também efetuar o realizar, Deus vai gerar o realizar, não vai ficar só no querer, mas também no realizar. Deus vai conduzir a realização. Então ninguém pode destruir esse sonho que é gerado por Deus. Você não tem que ter medo de contar ele dentro da sua casa, você não tem que ter medo de contá-lo para um líder, um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas esse líder vai se voltar contra mim, esses meus irmãos vão voltar. Pode acontecer, mas às vezes é até necessário que assim aconteça, para que aconteça o cumprimento deles. O sonho de José começou a acontecer, começou a se tornar realidade, quando seus irmãos quiseram acabar com o seu sonho. Preste atenção nisso. Muitas vezes o seu sonho começa a ser colocado em prática quando alguém começa a trabalhar para destruir o seu sonho, quando alguém começa a trabalhar para acabar com o seu sonho. É aí que ele começa a ser implementado, colocado em prática, não é? Começa a ser realizado. Então, ou seja, não tenha medo, porque ao se levantar contra o seu sonho, vai ser simplesmente uma ação que vai colaborar, que vai cooperar para que o seu sonho seja realizado. Então, José, no princípio foi jogado numa cova para morrer ali. Não era uma cisterna com água, era uma cisterna seca, era um poço que ainda não tinha chegado a dimensão da água, não é? E eles tiram José dali, e estava passando uma caravana de mercadores, e ele é vendido por essa caravana de mercadores por 20 moedas de prata, e eles então levam José para o Egito. E nós conhecemos a história. Lá no Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial, um eunuco de Faraó, que tinha uma mulher linda, não é? Pensa você, um eunuco com uma mulher linda, e vê lá um garotão, um jovem hebreu, bonitão, sarado, não é? Acostumado a andar muito tempo no deserto e tal, não é? E cresce o olho para cima daquele rapaz, e olha para ele e tal, e ele fala não, e olha de novo, ele fala não, e chama ele: agora é nós, e ele fala não. E um dia essa mulher então o agarra, e ele, para desvencilhar da mulher, ele sai, mas a sua capa fica nas mãos dela, e ela então grita, faz aquele escândalo, e fala que aquele jovem queria pegá-la à força, queria se deitar com ela, mas ela o pôs para correr.
e em decorrência disso, José foi parar no Egito. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que a vida não é justa. Muitas vezes nós procuramos justiça na vida e precisamos realmente procurar justiça, sobretudo para o outro, não é? Mas nem sempre a vida vai ser justa, nem sempre as coisas que vão acontecer com você vai ser justas, sobretudo quando você está fazendo as coisas de Deus, quando você está trabalhando na obra de Deus, quando você está entregue às coisas de Deus, vai acontecer coisas na sua vida que não são justas, mas que é o caminho pelo qual Deus está usando para te fazer chegar onde Ele quer que você esteja. Ou seja, aquele rapaz trabalhava naquela casa, as coisas começou a prosperar, a casa daquele oficial de Faraó começou a prosperar nas mãos de José, as coisas começaram a crescer, as coisas começaram a dar certo, porque Deus abençoava José ali, porque José não ficou lamentando pelo fato de ser um escravo, não ficou lamuriando pelo fato de ser um escravo, ele sabia que ele estava em um lugar, e naquele lugar ele se colocou ali como alguém que estava disposto a fazer o que era necessário fazer. Irmãos, muitas pessoas perdem muito tempo lamuriando. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano, que destrói o ser humano, é a autocomiseração. É quando você deixa essa praga, essa doença terrível entrar no seu coração. Para quem não sabe que a autocomiseração é dosinha de si. Ah, coitadinho de mim. Ah, dozinha de mim, olha só o que me aconteceu. Ah, meus irmãos queriam me matar. Ah, meus irmãos queriam me levar para o Egito. Estou falando que não seja justo você pensar nisso. É justo você pensar, poxa, coisa terrível que me aconteceu, mas não ficar nisso a vida toda, remoendo isso a vida toda. Você pensou, você meditou nisso, não entendeu ou entendeu e parte para outra e segue a sua vida. Mas quando você deixar a autocomiseração entrar na sua vida, você não sai do lugar, você fica o tempo todo naquilo ali, revivendo aquela dor, revivendo aquela angústia, revivendo aquela rejeição, revivendo aquele maltrato, revivendo aquela opressão. Ah, meus irmãos se levantaram contra mim, meus irmãos me jogaram numa cova para me matar. Ah, só não me mataram porque eles tiveram uma oportunidade de lucro e me venderam e tal, e fica naquela vida toda e não sai do lugar. Meu irmão, minha irmã, você tem um hoje diante de você. Hoje você está aqui, hoje você está neste lugar. Este lugar talvez seja a casa do oficial de Faraó, esse lugar às vezes a casa de Potifar, e no lugar onde você está, você é chamado para produzir frutos, você é chamado para ser luz, você é chamado para ser bênção, você é chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. José não ficou lamuriando, lamentando a vida toda, não. Provavelmente deve ter chorado, provavelmente deve ter passado por aquele momento ali, né, de dor profunda, deve ter comovido com aquela situação. Puxa vida, que eram os meus irmãos, como pode um negócio desse? Mas seguiu a vida, agora a situação dele era outra, agora era um escravo, e agora no lugar que ele estava, não, eu vou viver da melhor maneira neste lugar, eu vou fazer o melhor neste lugar, eu vou vencer neste lugar, eu não vou parar, não vou ficar parado, não vou ficar me esmilinguindo em choro e lamentação, que não produz, que não edifica, que não constrói, que não me tira do lugar, mas pelo contrário, essas lágrimas só aumentam a lama que me afunda cada vez mais. Siga. Você às vezes foi injustiçado, glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor nos fala: nenhum de vós sofra como um malfeitor, como quem se intromete em negócio alheio, mas se sofrer, sofra como servo de Cristo, ou seja, injustamente. O servo do Senhor, o filho de Deus, a filha de Deus, é chamado para sofrer injustamente. Então, José foi injustiçado, ou seja, dentro de lá, mas ele seguiu o seu caminho, ele continuou caminhando, ele continuou andando, ele continuou seguindo, ele não deixou o coitadinho de mim, o dozinha de mim, me enterrar na lama, não, ele seguiu,
e ali Deus abençoava. Aquela atitude, irmãos, Deus abençoa. Quando você dá um ato, dá um passo de fé, quando você dá um passo de fé em direção à bênção do Senhor, a sair da lama, a sair do poço, a situação está difícil, você foi injustiçado, tiraram de você de maneira indevida, arrancaram de você aquilo que era seu, você trabalhou, você adquiriu um bem, né? E alguém foi lá e tomou aquilo de você, te roubou aquilo, inventou uma história e ganhou uma causa de justiça contra você, tirou o que é seu indevidamente. Não fique preso nessas coisas, dá um passo de fé e sai caminhando. Senhor, tiraram de mim, mas me ajude a caminhar em direção ao Senhor, me ajude a caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para a minha vida, me ajude a caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para cumprir em mim. E José continuou caminhando, e ali injustiçado por aquela mulher que inventou uma história terrível, não é? José foi parar numa cadeia do Egito. Irmão, se as cadeias hoje já são precárias, imagina a cadeia naquela época, como que não era precária? Mas José ali também não ficou lamentando a sua injustiça, não ficou chorando a sua injustiça, não impediu aquilo de o impedir de caminhar. E ali o carcereiro colocou José para cuidar dos outros presos, para administrar o presídio. De Deus abençoou ali, e de repente aquele presídio ali, onde ficavam os presos políticos, os presos que falavam contra o governador, contra o faraó, e de repente um deles, numa noite lá, teve um sonho, e ele sonhou que ele estava diante do rei, e que ele estava servindo o copo do rei, levando o copo nas mãos do rei. Aquele moço era copeiro, e que ele estava diante do rei, novamente servindo ao rei. E um dia ele ali, né? E aí eu fico pensando, se fosse na ideia de alguns crentes de hoje, você não pode contar seu sonho. Não, se você contar o seu sonho, as coisas ficam ruins para você. Se você contar o seu sonho, vai dar tudo errado. Se você contar o seu sonho, você não vai vencer. Meu irmão, para com isso. Aquele moço então, naquela situação, preso ali, né? Viu José ali, um rapaz dedicado e tal. Um dia José viu aquele moço meio borocochô lá. E aí, rapaz, por que você está assim, moço? Não desanima não, Deus é bom, Deus vai te ajudar e tal. Rapaz, eu tive um sonho assim, assado e tal, e o sonho é isso. E Deus deu o entendimento do sonho, porque já era Deus produzindo o sonho na vida do copeiro. E Deus falou assim, e José falou então, rapaz, olha, Deus está te mostrando através desse sonho que você vai ser restituído, que Faraó vai te devolver o seu posto, que você vai servir o rei novamente, que você vai servir Faraó novamente. Só que o padeiro, que também estava preso, teve um sonho, e naquele sonho do padeiro, ele estava com o cesto na cabeça, e vinha as aves e comia dos pães lá e tal, e ele viu que o sonho do copeiro foi um sonho que teve uma interpretação favorável. Ele contou também a interpretação do seu sonho. Olha, eu sonhei assim assado. E aí, meus irmãos, José trouxe a revelação, trouxe o cumprimento daquele sonho. Olha, infelizmente seu sonho não é bom, nem todo sonho é bom não. Tem hora que temos sonhos bons, maravilhosos, que nós oramos a Deus para que eles aconteçam, mas tem sonhos, irmãos, que a gente ora a Deus, livra-me desse sonho, não deixe isso acontecer não, e se acontecer que acabe rápido, Senhor, que não se demore, que não se prolongue na minha vida, porque não são sonhos bons, não é? E vai acontecer que Faraó vai te penalizar e vai arrancar a sua cabeça, e as aves do céu vai comer as suas carnes, não é? Então um seria restituído e o outro seria condenado. E assim aconteceu. E quando o copeiro foi restituído à sua função, José falou com ele, olha, quando estiveres diante de Faraó, lembra de mim, lembra desse camarada que está aqui, nessa cadeia aqui, que interpretou o seu sonho. Mas o copeiro esqueceu. É muito comum, irmãos, a gente esquecer das coisas quando a gente está numa situação muito favorável. Tudo está bem para nós, assim, você está nadando de braçada, tudo está acontecendo de maneira favorável, você está prosperando, tudo está dando certo e tal. E você esqueceu, às vezes, de algumas coisas que você falou com alguém que ia fazer, que você, não é?
Mas um dia Faraó teve um sonho, e que nesse sonho tinha 7 vacas bonitas, viçosas, lindas, e de repente surgiram 7 vacas magras, só a pele e o osso. Parecia a música do cantor nordestino, né? Ainda tem a vaquinha com o chocalho pendurado, só a pele e o osso, com o chocalho pendurado no pescoço. Assim eram as vacas magras de Faraó, e essas vacas magras comiam as vacas gordas, mas continuavam disformes, continuavam magras, continuavam feias, continuavam horrorosas, né? E também no mesmo sonho, Faraó sonha que saem 7 espigas numa haste lá, espigas bonitas, cheias de milho, para tudo quanto é lado e tal, assim, muito bonita mesmo, e de repente sai 7 espigas cheias de falha, quase não tinha grão na espiga, e essas espigas magras comiam as gordas, e também não melhoravam o seu aspecto, não melhoravam a sua situação. E Faraó então fica, naquela situação, pensativo, o que seria aqueles sonhos. E aí eu digo novamente, imagina se Faraó não conta o sonho. Não vou contar esse sonho não, vou ficar com esse sonho para mim, porque isso vai trazer aí, vai trazer inquietação no povo, isso vai provocar aí guerra, vai provocar não vou contar esse sonho não. Faraó então conta o sonho, e aí o copeiro lembrou, quando eu estive penalizado pelo rei, estive lá na cadeia, tinha um moço lá, um hebreu, e eu tive um sonho lá também, e ele revelou o meu sonho, o padeiro também teve um sonho, e do jeito que ele revelou, aconteceu, eu fui restituído aqui ao serviço de Faraó, e o padeiro foi executado, do jeito que o rapaz explicou. E então Faraó mandou chamar José, e José se apresentou diante de Faraó, e Faraó conta para ele o sonho, e José então recebe o entendimento, a revelação, a compreensão da parte de Deus para aquele sonho, e diz, olha, o sonho de você, que você está tendo, é o mesmo sonho. Aconteceu 2 vezes, porque Deus está mostrando, Deus quer que você entenda que isso é urgente, isso vai acontecer logo, isso não vai demorar a acontecer esse sonho. Você vai aqui na terra do Egito, vai enfrentar 7 anos maravilhosos, de muita fartura, de muita prosperidade, de muita coisa boa, mas na sequência virá 7 anos de escassez, 7 anos de seca, 7 anos de falta, de maneira que as pessoas, durante esse período de falta, a falta será tão terrível, a seca será tão terrível, que as pessoas não vão lembrar do tempo de fartura. Agora, se o Faraó me permite, escolha alguém sábio, alguém entendido, que durante o período das vacas gordas, o período da prosperidade, que essa pessoa venha ter uma administração preventiva, já guardando recursos, economizando recursos, para quando vier o tempo de escassez, não sofrer todo esse abalo, não sofrer toda essa dificuldade. E aí você vai tirar a sua conclusão. Os sonhos devem ser contados ou precisa ficar só para você? Vamos contar os sonhos para todo mundo ou vamos contar pelo menos num ciclo mais perto? Mas eles precisam ser proclamados. Os sonhos que Deus gera, Deus vai realizar. O sonho que é só seu, muitas vezes nós temos sonhos. Quantos nós, quando criança, na escola lá, perguntam qual é o seu sonho? Eu quero ser astronauta, o outro quer ser bombeiro, o outro quer ser policial, o outro quer ser empresário, o outro quer ser piloto. E no decorrer da vida, aquilo não acontece daquele jeito, porque era a expectativa do coraçãozinho de uma criança, era um sonho de uma criança, não foi um sonho de Deus para aquela criança. Mas quando Deus tem algo para você, quando Deus gera algo em você, um querer em você, de acordo com a vontade dele, Deus tem compromisso em cumprir esse propósito. Então José, Deus cumpriu o propósito na vida de José, e o Faraó então falou assim, então quem é mais entendido do que você? Quem é mais sábio do que você? Que conseguiu ter essa visão, ter esse entendimento, ter essa compreensão dessas coisas, Então você vai ser o rei, você vai governar o Egito, você vai estar abaixo de mim, toma aqui o meu anel, e a partir de agora começa a tomar as providências para conduzir essa situação. Sonhos proclamados, sonhos contados,
sonhos realizados. Os sonhos que são realizados são aqueles sonhos que Deus gera no coração da pessoa. Os outros sonhos pode acontecer como pode não acontecer, mas o sonho que Deus gera no seu coração, aquele desejo que Deus coloca no seu coração, Deus tem a responsabilidade de te conduzir a Ele, ainda que na caminhada, ainda que no processo, a palavra da moda agora, no processo ali, você passe por injustiças, você passe por perseguições, você passe por situações contrárias, se levante contra você, tente enterrar o seu sonho. Cada situação, Deus está conduzindo exatamente ao cumprimento daquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Um grande e poderoso abraço, que Deus em Cristo te abençoe ricamente, e até a próxima, com a bênção do Senhor.